record. Recording in progress. Então, a gente está deixando gravado para se alguém do clube quiser ver, vai ficar aqui gravado. Acho que eu ponho no YouTube depois e mando o link para quem quiser assistir. Obrigada por quem está aqui. Espero que vocês gostem. Vou compartilhar a tela e a gente vai falar hoje dos 4 temperamentos. Os 4 temperamentos é uma teoria hipocrático-galênica, ou seja, Hipócrates, que é o pai da medicina, né, considerado o pai da medicina. Claro que ele não foi o primeiro médico do mundo, da história, mas ele foi muito importante. Ele trouxe contribuições aí para a medicina que são usadas até hoje. E na época a medicina não era tão separada da filosofia, né, de outros conhecimentos, de geografia, de tanta coisa. E aí eles foram separando, mas ele tinha essa junção, né, de, por exemplo, ter um olhar simbólico para os 4 elementos, que a gente vai falar bastante deles hoje, e junto com medicina. Então ele estudava a bile, então ele fala do sangue, da bile amarela, da bile negra, e foi como ele desenvolveu essa teoria que chamava os 4 humores. Uns 500 anos depois veio Galeno e completou essa teoria, se tornando então a teoria dos 4 temperamentos, que é a teoria que a gente vai ver hoje. Muita gente acaba me falando assim, eu vi aquela aula dos 4 personalidades e achei muito legal. Então, personalidade não é temperamento, são 2 coisas totalmente diferentes, é por aí que a gente vai começar. O temperamento é algo mineral. Aliás, vou convidar vocês para tomar um vinho comigo. Quem quiser, dá tempo de pegar. Eu adoro tomar um vinho conversando. Temperamento é algo mineral na gente. O que quer dizer ter algo mineral na gente? É algo que não muda. O mineral não muda. Ele não vai crescer. Você nasce com temperamento, você morre com esse temperamento. O que pode ser feito, sim, é lapidar esse nosso temperamento. Então, o quanto mais a gente conhecer do nosso temperamento, das pessoas que a gente ama, dos nossos filhos, marido, até o pessoal que trabalha com a gente consegue sim ir lapidando o nosso temperamento para ter melhor relacionamento com eles. E quando a gente está falando em relação ao filho, a gente pode sim ir dando essa lapidadinha no filho também, para ele ter acesso a uma personalidade mais forte. O que quer dizer isso? Quando você domina o seu temperamento, você consegue ter uma personalidade forte. Enquanto o temperamento te domina, você ainda tem uma personalidade, vamos dizer, fraca, tá bom? Então, e a personalidade é vegetal, que é totalmente diferente do mineral. O vegetal cresce, se transforma até o último segundo, até o último respiro, né? Então, a personalidade só termina de ser formada no momento da sua morte. E eu gosto muito de falar da Alison Gopnik, que é uma professora lá da Universidade da Califórnia. Ela está viva, tem um monte de vídeo no YouTube super interessante. E ela escreveu esse livro que chamou O Jardineiro e o Carpinteiro. E aí a gente pensa bem o que é lapidar um filho e o que é podar um filho, né? Quando a gente lapida, a gente deixa no formatinho que a gente quer, não é? E a gente vive falando que lapidar filho é bom. Deixar no formato que a gente quer. Podar, o que é? Podar é tirar as partes ruins da plantinha que estão fazendo mal, que estão consumindo mais a água, a energia daquela planta, para que ela cresça do jeito dela, para que ela cresça da melhor forma possível. Né? Eu não sei o que eu tô falando. O que eu tava falando? Então, quem que tá com o microfone ligado? Aí eu falei que esse funcionário novo começou ontem e tal. Deixa eu tentar desligar o microfone aqui, Cristiane, achei. Pronto, vocês estão me ouvindo de novo? Então, quando a gente vai podar um filho,
Alguém pode falar. Quem levantou a mão pode abrir o microfone e falar. Adoro. Fala. Oi, Isabel, tudo bem? Oi. É a Vanessa, boa noite. Boa noite. Escuta, e aquela coisa que quando alguém fala que vamos podar a pessoa, tá podando a pessoa, Isso, né? Que é um negócio isso. de. Você acha que isso é positivo? Eu não tenho dúvida de que podar é positivo, porque podar faz crescer, diferente de lapidar. E essa é a teoria dessa Alison Gopnik que eu estou trazendo para vocês, porque eu também nunca tinha ouvido falar disso. Eu acho Nossa, é que bem confuso, porque usam talvez uma palavra em errado. inglês. Usam uma palavra errado. A gente em português Nossa, que usa como se interessante podar isso. fosse ruim. E quando você poda uma planta, poda uma árvore, ela cresce com muito mais força, ela cresce naturalmente para onde ela tem potencial. Lapidar nunca aumenta o potencial de nada. O potencial daquele mineral é aquele ponto final, certo? Você deixa ele menor e cada vez mais bonitinho, do jeitinho que você queria. Isso é lapidar, certo? Quando você lapida uma pedra, você deixa do jeitinho que você quer que ela seja. Podar, não. Você não deixa a planta do jeito que você quer que ela seja. Ela vai crescer do melhor jeito possível. Você só vai tirar as folhas marrons, aquele espinho que está fazendo mal, está chegando no vizinho, está incomodando os outros. Mas ela vai crescer no maior potencial dela, que é o vegetal, que é o que é a nossa personalidade, que sempre cresce. Então, é interessante porque, desculpa, talvez meu marido esteja falando aqui, tá? Tudo bem. É interessante que você está dando esses conceitos, mas eles são exatamente antagônicos a toda a minha bagagem até agora. Sim, mas são só duas palavrinhas, né? É só uma interpretação de uma palavra. E, sem dúvida, podar faz uma planta crescer. Se você não poda, aliás, ela tende a morrer mais rápido, né? Você poda as suas plantinhas? Eu sou jardineira aqui, eu tenho bastante plantas. Então O conceito que você está me passando, eu estou assistindo essa palestra porque eu realmente preciso, eu poderia dizer que eu realmente preciso lapidar o meu filho, né? Mas eu percebo que que talvez eu devesse falar para você que eu preciso podar o meu filho, entendeu? A gente vai fazer os dois, porque lapidar é no temperamento, aquele que não muda, e podar é na personalidade. Tá vendo aqui a tela? É complexo, né, de entender. Não sei, será que sou só eu? Bom, continua, vai que... Vou continuar porque isso é só uma mini introduçãozinha. O assunto é muito mais vasto do que isso, tá bom? Aqui é só uma introdução mesmo para perceber o que não muda na gente. O temperamento nunca vai mudar. Se você é colérica, você vai ser colérica para sempre, tá? O que você pode, sim, é dar uma melhorada nessa coleriquice. E a personalidade pode sempre mudar. Não existe, mas a minha personalidade é assim. Não, sua personalidade você vai trabalhar para sempre. Mas quem domina o seu temperamento consegue ter uma personalidade mais adulta, mais madura, vamos dizer assim. Bom, deixei bem claro aqui, não preciso nem passar esse slide, que temperamento não é personalidade, né? Temperamento se relaciona com os humores, né? Com esse jeito que a gente é. Dá para perceber que tem pessoas de um tipo, pessoas de outro tipo, como se eu tivesse pondo em caixinha, que todo mundo fala, a gente vai rotular criança. Não, isso não é rotular criança de jeito nenhum, gente. Por quê? Porque é simplesmente olhar a realidade e falar, eu sou morena, eu tenho cabelo escuro, eu sou morena. É olhar para a realidade e constatar, tá bom? Qual a diferença, né? Quando a gente vai rotular alguém, a gente chama uma criança de bagunceiro. Reparem na vida que ser bagunceiro seria personalidade, algo que muda. E se muda, ele não é. Ele fez uma bagunça, ele não é bagunceiro. Quando você chama uma criança de bagunceira, você está rotulando. Quando você chama uma criança de loiro ou moreno, você não está rotulando, você está constatando a realidade, tá bom? E personalidade é tudo o que precisa ter histórico. Precisa ter história. História social, conheci alguém, fiz isso, fiz aquilo, nanana, você está construindo sua personalidade o tempo todo, tá bom?
Vamos lá. E para que conhecer os 4 temperamentos, né? Para tratar diferentemente os diferentes. Quem tem 2 filhos ou mais vai concordar comigo que é impossível tratar igual os dois. É impossível. Primeiro porque as broncas vão ser diferentes. Tem um que aguenta mais o tranco, o outro fica assim, péssimo com uma bronquinha. Eles são diferentes, então a gente vai tratar diferentemente os diferentes. É um olhar para si, né? De autoeducação, de autoconhecimento, ajuda a compreender o outro. Quando a gente compreende o outro, a gente tem mais paciência com o outro, claro, né? E maior justiça no olhar. Justiça é uma virtude, uma das 4 virtudes mais importantes, fora as 3 teologais. Então, é algo que a gente deve adquirir. E, em geral, mães são bastante injustas. Então, isso aqui ajuda a gente a ser um pouco mais justa com os nossos filhos. Falando em injustiça de mãe, eu conheci uma moça da nossa idade que falou que ela tinha 3 irmãs, era ela e mais 2. Ela se mordia, ela era mais nova, ela se mordia, chegava para a mãe e falava: mãe, a minha irmã me mordeu. Só para ver a irmã lavar bronca. Olha o tamanho de uma injustiça que uma mãe pode cometer. Vamos lá. O melhor jeito da gente saber qual é o nosso temperamento é através de observação. É olhar. Não adianta muito teste de internet, ler o livro, claro que ajuda, né? Porque te ensina a fazer essa observação. E isso que a gente está fazendo aqui hoje é muito mais desenvolver o nosso olhar simbólico em relação aos 4 elementos da natureza, tá bom? Então, vamos lá. 2 eixos. Esses 2 eixos, o primeiro eixo é o que eu considero mais fácil, tá? A pessoa é ou quente ou fria. Tenta identificar se você é quente ou fria. Se você é quente, você é mais expansiva, você é rápida, fala rápido, anda rápido, se comunica facilmente, chega numa festa, uma festa cheia de desconhecidos, e sai com melhores amigos do dia, né? Sai cheia de amigos, tem bastante expressividade e não aprofunda as coisas. Se você é fria, você aprofunda bastante, você reflete, tem necessidade de privacidade, momentos sozinha, e tem uma certa lentidão em relação àquelas pessoas que, gente, parece que nem pensa para falar. É exatamente isso. As frias pensam antes de falar e de agir. As quentes não pensam nem para falar, nem para agir, e acabam se arrependendo. Vocês conseguem identificar qual dos 2 vocês são mais? E é claro, Bel, eu sou um pouco de tudo. Sim, somos um pouco de tudo, mas você pende para um lado. Depois, se alguém puder levantar a mão e falar: consegui identificar, eu sei se eu sou quente, eu sei se eu sou fria, isso me ajuda. Ninguém ainda? Tudo bem. Eu fico confusa, porque eu tenho uma fase da minha vida que eu era muito fria, depois outra fase que eu passei a ser muito quente, algumas coisas que pareceram ser, Total, sabe, claro. artificiais ou empurradas. Claro. Por exemplo, quando eu tinha 7 anos, eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu passei 2 anos dentro de uma biblioteca, sem amigos. Depois eu me tornei uma pessoa extremamente expansiva, mas às vezes eu tenho necessidade de ficar muito sozinha, de ter minha privacidade, de ter minhas coisas, e eu sinto que tem um pêndulo. Isso é possível? No temperamento, você é ou um ou outro, porque o que a gente chama de seu temperamento é justo o que mais está presente. Você vai ter um pouquinho dos 4 dentro de você, mas existe um que é você desde que você nasceu, tá bom? Quando você fala que é tímida ou foi tímida na infância, a timidez não tem a ver com expansão ou introspecção, tá? Todos eles podem ser tímidos. A diferença é o que você pensa em relação à sua timidez. Os quentes odeiam ser tímidos, querem deixar de ser tímidos, vão fazer curso de oratória, vão dar um jeito de parar de ser tímido. Com certeza eu sou quente. Os frios ficam super na boa sendo tímidos. Os frios ficam na boa. Ai, quer saber, eu gosto de ser tímido. Qual o problema de ser tímida? É bonitinho ser tímida. E fica tímida e tudo bem. Entendeu?
Eu sei que você é quente, porque eu te conheço um pouco, mas já sei que você é quente. Você falou, os frios em geral não estão nem com vídeo, não iam falar comigo, né? A gente se conhece pouco, então eu tenho certeza que você é quente, mas eu não ia falar. Agora que você já falou, eu posso falar, Tá, eu tá acho que eu bom? sou quente mesmo. Também acho. Vamos lá. E aí tem o outro eixo, que é o eixo seco e úmido. Esse eixo é um pouco mais difícil. E é justo que dá os aportes, porque muita gente vai me perguntar, e os aportes, e os aportes. É este o eixo que vai mandar no aporte. As pessoas secas são rígidas e firmes. Tem necessidade de marcar. Como assim? Ou elas são marcadas ou elas marcam os outros. Então, elas vão trazer a opinião delas, tendo pensado muito ou não, né? Sendo seca, sendo fria ou sendo quente, tanto faz. A seca vai marcar a opinião dela, tem desejo de atingir objetivos ideais. Então, é uma pessoa apaixonada pelo correto e sabe bem separar o certo do errado. É como se não tivessem tons de cinza entre certo e errado, entre branco e preto, né? São dois extremos, ou é isso ou é aquilo, e eu sei que eu estou certa, então eu vou fazer assim. Essa é a secura. A gente vê secura naquele jovem que está no grupo de WhatsApp da família e uma tia manda fake news. O jovem seco fala assim: ah, tia, deixa de ser boba, para de espalhar fake news. Esse é o seco. O úmido é mais envolvente, adaptável. Ele fala: ah, deixa, minha tia, deixa ela, sabe? É como se o úmido quisesse ser mais feliz do que ter razão, não tem essa brincadeira? Quem prefere ter razão ou ser feliz? O seco prefere mais ter razão. E o úmido, ai, quer saber? Deixa, vou ser feliz. Então busca muita paz, muita harmonia e evita conflito, até quando precisava. Então, as mães úmidas têm que tomar cuidado, porque tem hora que tem que entrar em certo conflito ali com o filho, por exemplo, mas ela evita, e aí quando vê, já passou, e aí o filho já virou um reizinho da casa, por exemplo, tá bom? Então, tendo estes dois eixos identificados, posso usar você de exemplo, Vanessa? Pode, tudo bem, Isa. Me parece que a Vanessa é quente, me parece que a Vanessa é seca. Sim, Então, ela é absolutamente colérica. seca. Isso. Então, ela é colérica Eu sou como colérica, eu. nossa, eu tenho Como pavor eu. desse nome. Os melancólicos odeiam ser melancólicos. Então, é interessante que esse nome não deveria ter esse peso todo, né? Eu vou falar sobre a colérica, é o primeiro que eu falo. E os coléricos são maravilhosos. Claro, tem um Todos são lado. maravilhosos. É isso, exato. Todos têm um lado bom, todos têm um lado ruim. O ônus e o bônus. E aí a gente vai trabalhar para aumentar o que a gente tem de bom e tentar diminuir, abafar um pouquinho o que a gente tem de ruim, né? O Nossa, colérico, Isabel, meu o pai do quê? céu. Que foi? Não, é porque eu tô lendo esse livro porque eu falei assim, gente, eu não aguento mais. Meu marido é colérico, eu preciso me adaptar a ele. E eu sou colérica também, e agora? Então, fogo São com dois fogo. bicudos, né? Dentro de casa, né? São dois bicudos, é isso mesmo. E eu tô Eu, achando que o meu filho também é colérico, então que é um figura. caos. Eu É imagino. verdade. Claro, mas aí eu te ajudo, calma. Um marido e uma mulher coléricos, eles são o casal ideal quando os dois são maduros, porque um é a escada do outro. Eles vivem subindo, eles conseguem atingir todos os objetivos, eles focam, eles vão lá e fazem. Você não é assim na sua vida? E seu marido é assim na vida dele. Quando tiver os dois com o mesmo objetivo, sempre que vocês têm o mesmo objetivo, dá certo. Pode reparar. Pode reparar. É É uma escada verdade. do outro, é uma escada do outro. Dois coléricos É juntos é verdade. maravilhoso. Só que quando é um contra o outro, cara, é incêndio. Incêndio, meu, devasta, acaba com a cidade, acaba com a família, acaba. É muito problemático. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dominar o fogo, né? E é isso que eu ia falar. Cadê o nosso olhar simbólico em relação ao fogo? O fogo descontrolado queima, devasta. É muito difícil de apagar.
quando está muito grande, essas queimadas horríveis que acontecem na Austrália. Gente, é terrível. O fogo tem muita força de destruição. Um fogo controlado é uma tocha que ilumina um caminho dentro de uma floresta. O cara que tem a tocha vai lá na frente, ele vai iluminando para os outros. Ele mostra o caminho. O colérico tem esse poder de mostrar o caminho para os outros. Ele sabe, você é boa nisso, vai lá e faz. São ótimas psicólogas, coaches. Elas sabem mostrar o caminho, são ótimas chefes. Porque sabem mostrar o caminho para o time. Como que a gente vai fazer, sabe delegar. Vai falar, você faz isso, você faz aquilo. Entendeu? Quando está sendo tocha. Quando está sendo tocha, então fogo controlado. Uma fogueira que aquece a família, né? Um fogo controlado, uma fogueira. Uma lareira também é fogo controlado. O fogão tem fogo controlado que transforma a comida de crua para cozida. O fogo tem muito poder bom, mas também quando ele resolve ser o fogo descontrolado, ninguém segura. E aí, o que esse casal de coléricos vai fazer? O mais maduro dos dois vai começar a se controlar. Eu tenho exercício para controlar colérico, eu te passo já já. Vamos lá, é verdade. Aí vou passar logo, então, vai, um rapidinho. Não, vai, continua continua porque assim, eu não quero monopolizar, eu já estou com vergonha. Continua que eu vou ficar mais quietinha. Eu sou quente, a outra respondeu, eu sou fria, legal. Quem já identificou uma falou que é quente, a outra é fria. Vocês já sabem se vocês são secas ou úmidas? Porque quando a gente sabe, a gente descobre qual é o nosso temperamento. Então, quente com seco é colérico. Seco com frio é melancólico. E aí, o que acontece, né, com o melancólico? O melancólico fica marcado, ele é que nem a terra. Quando a gente põe a mão no fogo, a gente já falou, queima. Põe a mão na terra, a terra fica marcada. Fica a marquinha da sua mão ali. É igual ao melancólico. O melancólico é capaz de lembrar de uma bronca. Quando ele tinha 7 anos, ele levou uma bronca. Agora que ele está com 47, ele ainda lembra daquela bronca. E aquela coisa que aquele amigo de quando 12 anos falou e tal coisa na escola, lembra. E lembra com o coração, lembra com o peito. Tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu pôr um mudo aqui. Consegui. Melancólico. Ele fica muito marcado. Fica muito marcado mesmo. Pro bom e pro mal. Então, coisas ruins ele lembra com o peito, com dor no peito. Não lembra assim só com a cabeça, lembra da historinha para contar. Não, ele lembra aí, olha para a pessoa com raiva até hoje, sabe? Esse é o melancólico. Adoro. E como tem essa contração da Terra com a lentidão, que está sempre em movimento. A Terra não é paradona, como pensa. A Terra não é paradona. A Terra tem um movimento, tanto que tem atrito, tem tudo isso. Ela é capaz de fazer joias ali dentro, que é a coisa mais linda do melancólico. O melancólico se doa tanto para a família. Uma mãe melancólica é tão... Ela é capaz de abandonar a própria vida para cuidar dos filhos e porque ela quer esse futuro da família. Ela vê como futuro dela os filhos, o que ela está fazendo de joia lá dentro. E aí você tira um diamante de lá de dentro, entendeu? Só que demora. Então, o melancólico é capaz, pela lentidão dele... Aliás, pode reparar que o melancólico anda mais devagar do que colérico e fala mais devagar do que colérico também. Em geral, os melancólicos têm nariz apontado para a terra, queixo apontado para a terra. Depois eu falo um pouco mais de físico, não é tão importante. Agora, esse olhar simbólico, né, de entender a terra. E é claro que existe terremoto. Acham que o melancólico tem a ver com uma pessoa que fica, sei lá, na cama depressiva. Nada a ver. Nada a ver. Melancólicos trabalham muito bem. Eles só desistem se aquela coisa deixa de fazer sentido
assim, não vai ficar perfeito, não vai ficar bom. Quer saber? Amassa o papel, vou começar de novo. E começa de novo porque sabe que consegue fazer melhor, sabe? Então esse é o nosso melancólico. Quem aqui que tá com o microfone? Eu vou... Pronto. Pronto. Tirei mais um microfone aqui. Vamos lá. Nosso fleumático. Fleumático é meu marido. Muitas coléricas são casadas com fleumático, pode reparar. Depois a gente vê aí quem é casada com quem. O fleumático é água. Água frio e úmido. Frio e úmido, como assim? Tem a contração com lentidão do frio e a envolvente adaptável da umidade. Juntando essas duas coisas, a gente tem ali a água. Quando você põe a mão na água, o que acontece? A água se mexe. Ela estava parada. Você já viu a água se mexer sozinha? Não viu. Mas o rio se mexe, Bel. Quem está mexendo o rio é a terra, que é inclinada. Né? Mas a água borbulha quando está quente pelo fogo. Mas a água faz onda pela influência da lua, pela influência do vento. A água não se mexe. Olha que interessante. Gente, tá chegando 40 minutos. Se cair, é só clicar no link de novo e a gente volta para cá, tá? Porque o meu é aquele Zoom grátis. Sorry. Então, se cair, é só clicar no link e a gente já volta de onde parou. Combinado? Todo mundo ok? Ok. Então, a água é mais paradona mesmo. E sempre que entra em movimento, vai, flui, como se fosse inércia, sabe? Depois que começou, vai. Então, rotina é muito bom para essas pessoas. Você tem filho fleumático, põe rotina, 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 rotina. E tira ele do fácil. Traz para ele um pouco de radical na vida, sabe? Para ele aprender a se movimentar. Quanto mais cedo um fleumático aprende a se movimentar, melhor ele fica. Que mais? A água, quando a gente põe a mão, ela envolve a sua mão, né? Envolve a sua mão de um jeito que é exatamente o que ele faz com as pessoas. Ele envolve, tanto quanto você vai ver o próximo, os dois úmidos, né, são envolventes. E adaptável. Adaptável como, Bel? A água você põe no pote redondo, fica redondo. Você põe no pote quadrado, fica quadrada. Você põe numa poça d'água, ela começa a criar mofo, fica marrom, começa a virar ninho de mosquito. Esse é o potencial do fleumático. Ele consegue ser uma poça d'água, mas se você põe ele em movimento, ele pode virar um oceano profundo. Falando em profundidade, o fleumático tem um mundo interno muito mais vasto do que o que ele mostra. Mas muito, muito, muito mais vasto. Eu brinco de O Fantástico Mundo de Bob, mas isso para criança. Para adulto é uma coisa difícil. As esposas de homem fleumático, por exemplo, falam, poxa, ele nunca fala comigo. Eu não sei o que ele pensa, eu não sei o que ele sente, eu gostaria tanto de saber. E aí é que cabe ali a esposa a tentar movimentar esse homem fleumático. Mas vamos seguir para o nosso sanguíneo. Ar. Ar também é envolvente, adaptável, né? Claro, qualquer lugar tem ar, né? Um pote vazio, redondo, um pote quadrado e tal, mesma coisa. E está em todo lugar, mas está em todo lugar de um jeito tão onipresente que a atenção fica prejudicada. Não é atenção como déficit de atenção, não. É atenção demais. O sanguíneo gosta muito de tudo que passa pela frente. Então, ele está prestando atenção na professora, na aula. Aí o coleguinha falou com o outro, ele olha para o lado, passou uma borboleta, saiu pela janela, está olhando para a janela, tem um campo de futebol ali, fez um gol,
ele já está olhando para o gol, em vez de olhar para a professora. E tudo interessou, até desviar ele do caminho. Então, são pessoas que acabam começando muitas coisas e terminando poucas, né? Não termina tudo que faz. E aí que entra aquele método Pomodoro, aí que entra passos de formiga lá da disciplina positiva. Aqui entram várias ferramentas de como dividir objetivo em meta, né? Quando a gente pega um objetivo, filho, você tem que ler este livro. Ah, mãe, não vou ler de jeito nenhum, muito difícil, não. De 2 páginas cansei. Tá bom, filho, você não precisa ler o livro. Hoje, lê o primeiro capítulo. Isso é dividir um objetivo em meta. Ele vai cumprir. E a sensação de conseguir é tão boa no sanguíneo que ele vai querer fazer de novo amanhã. Amanhã é o capítulo 2, depois de amanhã é o capítulo 3. Em 10 dias ele terminou o livro, tá bom? São pessoas que são a alegria da casa. Sanguíneo é a alegria da casa, é uma luz, né, entre as pessoas. Um sanguíneo entra na festa e sai cheio de melhores amigos, uma festa de desconhecidos. Né? Sabe quando você vai no casamento de uma amiga e você só conhece a noiva, não conhece mais ninguém? Uma sanguínea se dá super bem nessa festa, tá bom? Querem falar de filho? Vou falar, porque eu sei que vocês são todas mães, né? Então, como ajudar um filho colérico? Isso aqui são algumas ferramentas da disciplina positiva divididas por temperamento. Ou seja, todas essas ferramentas podem ser usadas para todas as crianças. Mas essas 4 que eu separei funcionam mais para crianças coléricas, tá bom? Ser firme sem dizer não. O colérico odeia ser contrariado, porque ele acha que está sempre certo, né? Então, se a gente consegue ser firme sem dizer não, ajuda, tá bom? Evitar mimar, claro, até porque um colérico mimado vira rei, e aí ele vira fogo descontrolado, né? Ensine a criança o que fazer, em vez de ensinar o que não fazer. Então, em vez de falar, não sobe no sofá, você fala, desce do sofá. Ou fala, pé no chão, né? Ou falar o que é para fazer, em vez de usar o não. E cooperação. Gente, o coleriquinho, eu tenho um filho colérico, ele precisa se sentir co-líder. Porque líder mesmo ele nunca vai ser, ele é uma criança, né? Ele é líder lá na escola dele, na classe dele, mas em casa, quem manda são os pais. Pode ter certeza. Ou pelo menos deveria ser, né? E se ele se sente útil o suficiente, ele fica bem. Para o meu filho, eu falo assim, filho, eu preciso da sua ajuda. Vem aqui pôr um prato na mesa, põe um copo para cada um. Agora os talheres. E ele vai pondo a mesa, né? Quando você fala, eu preciso de você, o colérico fica se achando. E isso é muito legal para o coleriquinho, porque aí ele vai cooperar. Porque um colérico que não coopera, complica. Entendeu? Aquela história do fogo descontrolado, né? Um melancólico precisa de humor na vida. Então, trazer bastante humor na vida do melancólico. O adulto melancólico não vê graça de rir, em muitas coisas. É difícil ele ter um ataque de riso, coisa assim, sabe? Coisa que os mais expansivos têm mais. Então, imagina, não vai ver Zorra Total de jeito nenhum. Talvez ache graça num programa mais... numa coisa de TV um pouco mais inteligente, um humor mais fino, né? Mas trazer humor é uma coisa de sempre sorrir. Já reparou que quando você sorri para alguém, a pessoa sorri de volta? Leve humor para o seu melancólico. Evita a punição, porque lembra que ele marca, fica marcado, que nem a terra? Você põe a mão na terra, marca. Põe a mão na terra, marca. Então, evita punir um melancólico. O colérico, você pune, ele praticamente nem liga.
o melancólico fica marcado. Então, cuidado com a punição. Ter uma escutativa, claro, porque e vem junto com validar os sentimentos. Filho, eu entendo que você está chateado. Eu entendo que você está chateado. Eu também estaria. O que a gente pode fazer sobre isso? Né? Você nunca vai falar, imagina, você não foi nada, foi nada. Não foi nada para você. Ó, tem menos de 1 minuto, gente, vai cair. A gente cai e volta, combinado? Um livro para saber mais de temperamento. Tem vários livros. Tem 2 do Ítalo Marcilli. Um é para a educação das crianças, que chama Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos. Ítalo Marcilli. Depois ele fez o Elogio aos 4... Isso. Depois ele fez o Elogio aos 4 Temperamentos. Tem um que é totalmente católico, que é o Temperamento que Deus me deu. É bastante legal. Nossa, eu não estou lembrando, mas tem um monte. Tem um monte. Eu tenho até PDF de coisas, se vocês quiserem depois eu passo. É bem legal. Tá bom? Vamos lá. Voltando, eu tenho que dividir tela com vocês. Beleza. Melancólico. Terminamos aqui. Vamos para o fleuma. Fleumático, eu já até falei disso antes. Tirar do conforto com carinho, porque senão ele vira uma poça d'água, né? Vira uma poça d'água. O que eu te falar sobre isso é o olhar simbólico que se perdeu. O olhar simbólico é olhar os 4 elementos e entender o que são esses 4 elementos e qual é o potencial que eles têm, né? Bom, conexão antes de correção, gruda no seu fleumático, olha olho no olho, entenda o que está acontecendo ali para depois falar para ele alguma correção que você tenha a fazer. E fazer acordos. Um dos acordos, passo sim, a Ana Paula pediu, roda de escolhas, é um acordo legal de fazer. Sempre que você tiver nervoso, uma birra, qualquer coisa nesse sentido, vamos lá para a roda de escolhas? Aí faz uma roda de escolhas com ele. O que você pode fazer quando está nervoso? Respirar, tomar água, tomar banho, sei lá, tem gente que fala gritar no travesseiro, bater no urso de pelúcia, tem tanta coisa que dá para fazer, mas gritar na sala não está na roda de escolha, então gritar na sala não pode, né? Então a gente vai mostrando aí para o nosso fleumático qual é o caminho, tá bom? E o sanguíneo. Filho sanguíneo, primeiro já falei, né, de pequenos passos, eu falei de objetivo de meta, tal. Esse é o sanguíneo escrito, assim. Nomear sentimento, porque o sanguíneo precisa saber se expressar. Música, arte, fala, outra língua. O sanguíneo tem necessidade. Um sanguíneo que sabe se expressar bem, não faz birra, não briga, é a alegria da casa. Alegria da casa. Agora, o sanguíneo que não sabe se expressar ainda, ou seja, qualquer criança sanguínea até os 6 anos de idade, parece um colérico descontrolado. Grita, pega o copo e joga no chão e quebra coisa. O sanguíneo tem uma birra pior do que o colérico. É um ar, assim, fazendo um vendaval, tá? Então, nomeia os sentimentos. A primeira coisa que o sanguíneo tem que saber se expressar é: vamos fazer cara de feliz? Vamos fazer cara de triste? Vamos fazer cara de bravo? E vai fazendo cara com seu filho, porque ajuda muito a entender a expressão do outro, ler a expressão e também a se expressar, tá bom? Tarefa doméstica. Por quê? Porque a gente tem adulta sanguínea que não sabe até hoje. Não consegue lidar com as tarefas domésticas. Sabe, abriu, fechou, sujou, limpou, acendeu, apagou, o básico. A criança sanguínea precisa dessa orientação. E empodere seu filho, no sentido de: o que você acha disso, meu filho? Para ver se ela fala, né? Para ver se ele fala.
em vez de você simplesmente dar a resposta para ele. Uma coisa que o sanguíneo precisa é que você construa sobre a ideia dele. Então, se ele teve uma ideia de que a grama é cinza, que cor é a grama, filho? A grama é cinza, mamãe. Você fala, não, a grama é verde. Não fale assim com o sanguíneo. Tenta não dizer, não derrubar a ideia dele, porque aí ele vai sair. Aí ele vai ouvir você como se você fosse aquela mãe do Charlie Brown, do Snoopy, que fala blô, 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 blô. Não ouve nada mais. Para ser ouvido por um sanguíneo, constrói sobre a ideia dele. Então, ele falou que a grama é cinza. Você fala, verdade, filho, a grama é cinza quando toma pouca água, pouco sol. Mas, em geral, a grama é bastante regada e tem sol e ela fica verde. Entendeu? Construir sobre a ideia do outro. Vamos lá. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, beleza, beleza. Vou fazer umas comparações diretas, que é pôr os 4 temperamentos na mesma tela e fazer rapidinho, assim, ó, para vocês pegarem um pouco mais a diferença dos 4, tá bom? Então, as 4 estações. O verão é que nem o colérico, forte, hostil, se impõe. O outono, que nem o melancólico, tem queda, interiorização. O inverno é rígido e frio como o fleumático. E o sanguíneo é a primavera, que é expressiva, bastante expressiva, mas ainda não é possível colher frutos. Como assim não é possível colher frutos? Que é a parte que mais pega sanguíneos aqui, eu falo que não pode colher fruto. A gente vai colher lá no verão. O colérico faz as coisas. Ele nem planeja, vai lá e faz. O sanguíneo é essa primavera, esse lindo, está preparando para ter frutos, mas ainda não teve. Por quê? Porque ele perde a atenção, porque ele vê a borboleta saindo pela janela, lembra? Ele estava assistindo a aula, viu a borboleta como se assistia um futebol. Então, ele se perde tanto no caminho que para colher frutos de um sanguíneo, vai precisar de foco. E o foco vem com pomodoro, o foco vem com dividir objetivos em metas, tá bom? Esse aqui eu vou até passar. Eu não sei se alguém daqui é coach ou conhece DISC, ou já fez, o pessoal de RH conhece bastante, mas o DISC nada mais é do que os 4 temperamentos. Então, quem trabalha com isso, depois de entender o que eu estou falando, nunca mais vai ter que ler um relatório de DISC, porque você vai ser capaz de falar o relatório do DISC sem ter que ler. Na verdade, acaba sendo muito mais assertivo. E o influência é o nosso sanguíneo, dominância é o nosso colérico, percebe que está invertido, tá? Cautela é o nosso melancólico, estabilidade é o nosso fleumático, tá bom? E aí, como que a gente passa informação para essa galera, então, né? Pensando bastante nos filhos, nos maridos e como as pessoas deveriam passar informação para a gente. Para o colérico, informação clara, objetiva e precisa. Pá, é na lata. Que nem eu estou fazendo aqui. Essa minha palestrinha é bastante rápida. A Vanessa falou, nossa, gente, é muita coisa. É muita coisa. Só que é praticamente uma palestra feita para coléricos. Para melancólico, comunica aos poucos. Dá tempo de resposta. Vai devagarinho. Tem que ir naquela conversa. Vai e volta, vai e volta. Eu até gostaria que vocês estivessem me respondendo, mas eu só a Vanessa está conversando comigo. Então, por enquanto... Isabel, eu sou completamente amarela. Eu não sou colérica, eu sou sanguínea. Você é sanguínea? Já está me incomodando. Você foi rápido demais, Entendi, entendeu? entendi. Eu sou uma sanguínea um pouco colérica, talvez laranja, mas eu já está me incomodando. Eu estou vendo aqui que eu preciso dividir as coisas em metas, senão eu não atinjo, que eu sou mais paradona, que eu sou meio comunicativa, que eu sou muito, entendeu? Alegria da casa. Que eu sou muito alegre, que eu faço brincadeira e tal. Eu não sou colérica.
Então, eu não sei como que veio esse negócio de ter que se impor. Não sei. Pode ser personalidade e pode ser aporte. A gente tem como descobrir, tá bom? Se isso O que é aporte mesmo? Você já explicou isso? Ainda não. Ai, que susto, Quem meu já Deus. leu o livro Então, tá. sabe, porque todos os aportes estão lá no livro, ou quem me segue o Ítalo, qualquer coisa assim, também já sabe. Por isso que eu sempre acabo entrando nesse assunto. As pessoas ficam muito curiosas sobre o aporte. Justo por isso, né? O que ela falou é: eu sou uma sanguínea, mas eu tenho secura. Eu sou uma sanguínea, mas eu tenho secura. Isso pode ser aporte. E aí, mais tarde eu falo, talvez não hoje, não sei se vai dar tempo. Também não sei quanto vocês querem ficar aqui comigo, né? São quase 10 da noite já. Onde eu estava? Fleumático. Uma informação de cada vez como conta-gotas. E aí, em vez de falar qual é a resposta, dá logo uma resposta. Cadê minha resposta? Não, deixa para casa, pensar e volta amanhã para responder. Um exemplo, meu marido é fleumático. Eu falo assim para ele, em julho, vamos passar o Réveillon na Bahia? Eu estou construindo nele a ideia de passar o Réveillon na Bahia. Aí, em agosto, eu falo de novo. Em setembro, eu falo, vamos ver preço de passagem. Porque senão a gente não viaja. É conta-gota. Se eu falasse, sei lá, em setembro, pela primeira vez, não daria tempo para ele de fazer todo o caminho que ele precisa para decidir e viajar. E o sanguíneo eu já expliquei, né? Construiu sobre a ideia dele, nunca acabe com ela. Como corrigir cada um deles? O colérico, claro, corrigir em particular, ele morre de vergonha de ser corrigido porque ele sabe que ele está certo. Então, estabelecer confiança antes. O melancólico, a gente vai agir com justiça. O melancólico ama a justiça mais do que qualquer outra virtude que possa existir. Justiça é muito importante para o melancólico. E ele fica marcado, né? Então, cuidado ao corrigir um melancólico. Para o fleumático, a gente precisa dar estrutura. Uma água sem estrutura fica jogada ao léu. Se você põe num potinho, põe uma estrutura ou põe uma terra inclinada, ele começa a saber para onde se movimentar. E para o sanguíneo, pequenas taças, certo? Colérico fica irritado com gente prolixa. Vocês percebem que eu não sou nada prolixa, né? Bem raro ser prolixa. O colérico fica irritado, então ele não é o que irrita ele, claro. Melancólico fica muito irritado com gente superficial. Porque ele não é nada superficial, ele super aprofunda, né? Ele aprofunda e sabe diferenciar certo de errado bem. É claro que ele não é superficial. O fleumático fica irritado com gente apressada. Vamos logo, vamos logo, vamos logo. Ai, gente, calma, que coisa. Pera, só vou até o banheiro. Mas já estou no elevador. Fecha o elevador, já vou. E sanguíneo odeia rejeição. Ser rejeitado é muito ruim, é negativo mesmo para o sanguíneo. Por isso que a gente não rejeita nem a ideia do sanguíneo. Quando o sanguíneo traz uma ideia, a gente constrói sobre ela. Desistência. Quem desiste do quê? O colérico desiste. Quando acha que entendeu tudo. Vamos falar de livro. Um colérico é capaz de abrir o livro, dar uma olhada, ver ali pelo índice, pula uns capítulos, isso aqui não é interessante, vai direto ao ponto. Já entendi. Vai passando o livro, vai passando. Ainda mais quando é de teoria e não de história. O melancólico desiste quando percebe que não vai ficar ótimo. Então, ele vai recomeçar para fazer algo ótimo. O fleumático desiste para poupar energia. Não preciso. Calma, para que eu estou fazendo? Para que eu estou lendo esse livro? Não preciso. E desiste.
E o sanguíneo desiste porque abriu um outro livro que também é muito interessante. Ele começa a ler 2. Aí vem um outro livro muito interessante, começa a ler 3. E não termina nenhum deles. Exagero. O colérico faz autopromoção. Ah, eu sou demais, eu sou bacana, eu sou o máximo. O melancólico, cobrança, autocobrança, cobrança para o outro, cobrança para o vizinho, cobrança para o marido, cobrança para os filhos. Cobra muito dos filhos, cuidado com isso. O fleumático exagera em conforto. Tem fleumático, eu já vi mais, eu já vi alguns, tendo aquele tênis especial, que ele adora o tênis. Ele quer sempre usar aquele tênis. Aí o tênis está ficando bem detonado, você compra outro, né? Ele prefere usar o velho do que o novo, porque o velho é confortável. Isso é um exagero de conforto. E o sanguíneo fala demais. O sanguíneo precisa estar sempre de boca aberta, com ar entrando e saindo, passando pela boca. Ele acaba falando bastante. Se fosse um conto de fadas, o Simba é bem coleriquinho. O Simba, o filho do Rei Leão. Ele é bem coleriquinho e ele já quer ser dono de tudo aquilo ali, né? Tem um dia que o pai dele fala: filho, isso aqui tudo vai ser seu. Ele, eu vou ser rei, fica se achando. Aí vai cantar Hakuna Matata, se perde na vida e quando volta ele assume o posto dele. Mas ele precisou amadurecer para conseguir ser rei. Enquanto ele estava cantando Hakuna Matata, ele ainda estava muito adolescente. A Bela, da Bela e a Fera, é muito melancólica. E é a coisa mais linda do mundo, porque ela é... Nossa, acabei riscando aqui sem querer. Gente, alguém está conseguindo riscar isso? Vocês estão vendo esses riscos na tela? Vão depois? Não é importante. Mas está estranho. A Bela é muito melancólica. E tem alguns momentos da história da Bela e a Fera que mostram bastante isso. Primeiro, ela topa se autossacrificar em troca do pai. Ela fala, me pega, me põe aí dentro da cela, no castelo da fera, mas liberta meu pai. Uma pessoa tão autossacrificada é melancólica. Depois disso, em vez de querer matar a fera, que é o que qualquer colérico faria, claro, o colérico não seria autossacrificado. Se a Bela fosse... Tudo bem, imagina, não tem problema. O colérico, se fosse a Bela colérica, avisa pra galera, pessoal, vamos todo mundo matar a fera hoje à noite? Pega a tocha, pega a faca, mata a fera e salva o pai. Podia ser assim a história da Bela Fera. Mas não, ela se autossacrifica. Ela enxerga uma pessoa dentro da fera. Ela consegue amar a fera. Isso é ser melancólica. Oh, gente, é muito bonito ser melancólica. Eu queria aprender um pouco com as melancólicas. Acho maravilhoso, porque ela olha para aquela fera e ela enxerga o potencial. Ela realmente ama. Porque amor é isso, né? Amor não é ver o que está na sua frente. Amor é ver see through, é ver através. É olhar para o potencial da pessoa e falar, é lá que a gente vai chegar junto. Bela, melancólica. A Bela Adormecida é mais uma brincadeira, porque a Bela Adormecida, no fim das contas, não faz nada, né? Ela dorme no filme, por o fleumático não se movimentar. E no final das contas, ela precisa ser acordada, que é aquela história do fleumático precisar ser movimentado, né? Um fleumático não se movimenta sozinho. E a cigarra é a formiga, a cigarra é sanguínea. Ela canta, ela alegra os outros, ela é da arte, ela é do sorriso, da arte. E aí as mães não tomam cuidado quando contam essa história para o filho e falam, olha, as formiguinhas que estavam certas, as formiguinhas trabalharam, pegaram comida para o inverno. E se o filho é uma cigarra? Ele vai se sentir péssimo achando que a cigarra estava errada. E a cigarra alegrou essas formiguinhas que trabalharam.
Essas formiguinhas deveriam dividir a comida com a cigarra, que fez a alegria do caminho das formigas que estavam trabalhando ali, né? Acho que por hoje é só, gente, porque a gente já está aqui há tanto tempo, né? Vícios. Eu adoro falar disso, não tem jeito. Posso ficar aqui, tipo, 3 horas, se vocês quiserem. Preguiça e soberba todos têm em prevalência, tá? Preguiça, porque é centro do ser, é o que move. O que move um ser é a vontade. A preguiça é a falta de vontade, né? É o contrário ali da vontade, o inverso. Então, preguiça todo mundo tem. Soberba, se achar, todo mundo tem. Agora, o colérico tem um problema sério com a ira e tem que controlar essa ira. O melancólico, inveja. Porque ele olha ali para dentro, olha para fora, gosta do que tem lá fora, às vezes. O fleumático, avareza. E o sanguíneo, gula e luxúria, que são muito, muito similares, porque satisfazem, né? É a pessoa que quer estar satisfeita. Quando um sanguíneo vai comprar coisa, por exemplo, ele gasta com besteirinha, quiquerinha. Sabe aquelas gavetas cheias de coisinha pequena que não usa? É, gaveta de sanguíneo. Virtude. O colérico tem a virtude da fortaleza. O melancólico da prudência. Tá acabando, tá acabando. Vamos dar a escala do... O fleumático, a temperança. Para eles, a gente vai em algum lugar. Mudo. Consegui. De novo. Fleumático, temperança. A temperança é saber a medida das coisas. Temperança é não ter nem gula, nem querer de mais, nem querer de menos. O fleumático sabe a medida das coisas. E o sanguíneo é essa generosidade em pessoa. Eu conheço uma sanguínea especial, que é a minha irmã, ela vive no clube comigo. Gente, ela é generosidade em pessoa num nível que ela é capaz de abandonar a própria família para ajudar a família de uma outra pessoa que está precisando mais, sabe? Essa é a linda generosidade de um sanguíneo. Pessoal, essa apresentação é muito maior. Então, acho que a gente para por aqui, né? Que já passou das 10 da noite. Eu queria saber se vocês acharam interessante, gostariam de ver mais. Recebi palminhas da Renata, obrigada, Renata, que gostoso. E a gente se vê numa próxima vez. Alguém levantou a mão, pode falar. Fala, Patrícia. Quer falar alguma coisa, Patrícia? É hora para dizer que eu gostei muito. Eu sou psicóloga e coach. Foi muito legal a comparação que você fez em relação ao DISC. Bem esclarecedora. Legal, que bom. Prazer te conhecer. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Parabéns. Muito interessante, fiquei com vontade de conhecer mais. Que bom, Paula. Eu posso continuar isso. Eu adoro fazer o que a gente está fazendo, tá bom?